Pauta Especial está de volta hoje conversando com a promotora de justiça Maria José Alves, falando sobre violência doméstica aqui em Maceió e também discutindo essa questão tanto antropológica, social. Promotora, o que nos chama a atenção num momento como esse, em que o Brasil vive uma crise política, já se fala na teoria da pós-verdade, em que depois de tudo isso não se sabe o que vai acontecer e todo mundo vai para a vala comum. Perfeito. Temas como esse, tão importante para a sociedade, ele tende a decrescer a sua legitimidade e também a garra social de imposição a que questões como essas sejam bastante debatidas e colocadas em prática. Desculpe, o que eu realmente lamento é que, na verdade, isso só vem à baila em momentos, por exemplo, agora que teve essa questão do aquele ator José Maier e daquele cantor sertanejo, né? E o ano passado a modelo Luísa Brunet. É lamentável, porque esse é um mínimo, né? Um número de pessoas, de casos, quando nós temos no cotidiano milhares e milhares de mulheres que são as anônimas, as mulheres invisíveis. E é para essa, especialmente, que a gente também tem que lutar e trabalhar. Por quê? Porque essas outras pessoas, elas têm acesso ao advogado, elas têm acesso, não que não seja importante, o que eu acho lamentável também, que eu cobro da própria imprensa. Eu cobro da imprensa quando, por conta desses casos, embora há uma questão positiva, né? Tudo bem, só acontece, a gente tem um boom quando acontecem esses casos, mas esses casos têm uma visibilidade maior. Mas no nosso dia a dia, o número de mulheres que chegam para nós desesperadas, e não só, e é bom que se frise, não apenas mulheres da periferia, mulheres de uma classe social, socioeconômica, falando, e cultural menos privilegiada. Isso acontece em todas as camadas sociais. Óbvio que se você pertence a um grupo que tem que lutar pelo pão de cada dia, pelo essencial, onde a violência do Estado também é gritante, e é o que nós temos de muito presente, grupos que pertencem à exclusão social é gritante, na periferia da periferia, onde falta tudo, sobra bebida e sobra droga. Óbvio que o número tende a aparecer mais e as pessoas ficam com a falsa impressão que a violência doméstica familiar contra a mulher acontece mais nas camadas menos privilegiadas, mas a verdade é porque o número de pessoas que integram essas camadas é muito maior. Portanto, se a gente for falar em termos de estatística, vai ser muito maior, mas por conta disso, né, é a questão da proporcionalidade. Agora, que a gente deixa a desejar, deixa. Por exemplo, mês de março, mês da mulher, tem toda aquela, e tem entrevista, tem seminário e tem congresso. Chega agosto, tem os mutirões, que eu pertenço à COPEVIT, é a Comissão Nacional de Promotores de Combate à Violência Doméstica. Essa comissão nacional é formada por promotores do Brasil inteiro, não apenas do Ministério Público Estadual, mas do MP brasileiro, Ministério Público da União, do Trabalho, Distrito Federal e Territórios. Então, é o MP brasileiro que compõe essa COPEVIT, promotores e procuradores, né, em termos de primeira e segunda instância. E o que acontece? A gente discute muito essa questão. Os mutirões, me perdoem as pessoas, mas nós chamamos de mentirão. Porque o que acontece nos mutirões, Miguel? Nós temos lá, no Juizado da Violência Doméstica da capital, ainda casos para resolver do mutirão de 2015. Isso é um absurdo. E parece que é o reconhecimento de que durante o período do ano, né, do ano letivo, não se fez nada, se esperou pelo mutirão. Pois então, e a outra questão e há casos que não é inadmissível que casos complexos vão para o mutirão. O mutirão, você sabe, são vários processos, várias audiências no mesmo dia, uma audiência de instrução em meia hora. Nós temos casos que são terríveis. Meia hora, se na instrução comum de 1, 2 ou até mais horas não é possível resolver, então a primeira triagem é mal feita. E eu digo isso, eu também corto na carne, tá? Eu não estou criticando instituição A, B ou C. Estou dizendo que nós falhamos e a gente tem que parar de cobrar
só da sociedade, da comunidade, e a gente tem que ter um espelho e nos olharmos nesse espelho e ver se algo não está dando certo, o que precisamos fazer. Esse mutirão realmente é necessário, realmente resolve, ou o mutirão traz apenas holofotes? A senhora vê um propósito de não resolutividade de alguns casos que envolvam determinadas pessoas? Há uma pressão social sobre esses casos? Depende, né? Há uma pressão social no sentido de, às vezes, muitas vezes, o culpado é escolhido logo que o caso acontece. Por exemplo, as questões mesmo que envolvem celebridades. Eu sempre digo, a lei ela é genérica. Os princípios são genéricos, mas o caso que está comigo não é genérico. Então são raros, é em menor número, mas eu posso afirmar para você que eu tive casos lá em que o homem não era agressor, em que aquela violência não aconteceu. Porque, infelizmente, a Maria da Penha ela ainda tem que ser muito estudada. Os operadores do direito têm que se debruçar sobre a lei e entender que a Maria da Penha veio para combater a violência doméstica familiar contra a mulher com base no gênero. Doutora, a justiça encontra dificuldade na punição porque se falar em vitimização da própria vítima, como um caso que ocorreu em Coruripe, o marido matou a ex-mulher e eles têm 2 filhos. Como é que fica a justiça nesse caso? É absurdo, a gente ainda vê, e por conta, inclusive, e veja só, quando você está vitimizando a vítima, ou então imputando a responsabilidade à vítima, tá? Que é um pecado que se comete, um erro que se comete, inclusive pelos operadores do direito, né? A gente vê defensores, mas advogados que na hora que vão fazer um júri em que a mulher foi morta, ou porque houve ou deixou de haver a traição, porque a infidelidade da mulher é colocada como justificativa. Isso já caiu faz tempo. Como a questão do estupro, né? Aquela questão da menina e outras questões mais recentes agora, aquele estupro coletivo no Rio, quer dizer, o short que você usa mais curto ou o decote é justificativa para que o outro te violente e afronte na tua dignidade e invada o teu espaço. Isso precisa ser mudado. Ou o estuprador preso, que ele condiciona o estupro dele a uma garota de 6 anos. Exatamente. Que o seduziu. Ou então, é verdade, nós tivemos um caso há uns 12 anos atrás, no Maribondo, onde uma garota lamentavelmente sexualizada, foi considerada ninfomaníaca, mas uma menina de 8 anos, e os vários homens que estiveram com ela imputaram a essa criança que a responsabilidade era dela. Isso é o fim do mundo, isso é inaceitável. Quer dizer, é um trabalho que é difícil. Agora, promotora, as famílias poderiam ter uma maior participação na sexualização das crianças, né? As crianças são muito cobradas, inclusive, para ter relacionamentos, para beber antes do tempo, a roupa que a criança veste, as músicas se escuta. Que ouvem. Então, a gente vê programas infantis na televisão. Meu Deus, você vê crianças de 3, 4 anos que são meninas, que são vestidas como mini mulheres, né, mini adultas, com roupas extremamente sedutoras e dançando. Quer dizer, as pessoas não param para pensar que isso caminha para uma sexualização, uma erotização infantil, e a infância está sendo perdida. Então, tem que ser cobrado das famílias? Tem. Mas será que essa família que vai ser cobrada tem condições de entender isso? Então, essa família tem que ser trabalhada, não é? Isso falta. A gente tem que aprender a trabalhar em rede, Miguel. E a gente não aprendeu ainda a trabalhar em rede, mesmo nas questões das políticas públicas para as mulheres, das questões da criança. É cada um fazendo, sabe? Cada entidade, instituição fazendo o seu papel, mas sem se integrar. Esse é um trabalho na questão da violência doméstica, na questão da erotização infantil, que exige um trabalho em rede. E quando isso chega às novelas, né, que é um horário nobre, e chega em programas que são campeões de audiência, como no caso do Big Brother Brasil, que mostrou para o Brasil inteiro a violência gratuita, impositiva, né? Tudo por conta de um valor a ser conquistado, né? E também, para mim, e me perdoem quem gosta, mas o Big Brother Brasil é um prostíbulo
entrando nas nossas televisões, né? Porque é realmente por um valor. Essas pessoas acho que não têm o que fazer por conta de um valor. E a outra questão é que, veja que na Holanda, que esse programa originalmente é holandês, a Holanda, a sociedade holandesa rechaçou esse programa. Lá eles deixaram de apresentar porque o índice caiu, estava lá embaixo. Aqui não, parece. E aí eu fico pensando, essa violência que aconteceu há alguns dias no programa, trouxe o programa para o topo. Aí eu fico pensando, sabe, na manipulação, no que pode haver ali, não pode haver, violência, Mas agora, ali não é lei, recorte mas social, não é né? Lei Maria da Penha. Porque um era o agressor e o outro era o defensor da causa indígena. Isso. Eles foram para uma disputa Exatamente, na semana isso. e ele foi eliminado, o defensor da causa indígena, com 77%. Como se as pessoas tivessem aprovado a violência. Porque as pessoas... você percebeu que quando acontece uma tragédia, uma grande tragédia, uma catástrofe, como foi o caso da Chapecoense, as pessoas não tiram os olhos, ouvidos e olhos da televisão. Parece que as pessoas são alimentadas por essa tragédia. Quanto pior, melhor, é a mesma coisa. Quer dizer, um programa que não tem confusão, que não tem desrespeito, que não tem violência, não alcança os índices desejados. Se alimenta isso, lamentavelmente, mas não param para pensar que isso é exemplo também para os nossos jovens em formação, para as nossas crianças, que os pais não tiram as crianças da sala para ver esse programa. Crianças e adolescentes assistem junto com os pais. E exemplo, como se diz, educa ou deseduca mais do que palavras, né? Conversamos com a promotora de justiça da 38ª Promotoria, Maria José Alves da Silva. Muito obrigado pela entrevista. Grata a eu pelo espaço. Muito obrigada. Até o dia 23 de maio, Alagoas deve vacinar mais de 600 mil pessoas contra a gripe. O público-alvo prioritário, além de idosos, crianças e pessoas da área de saúde, agora envolve também os professores. A campanha de vacinação contra o influenza, o vírus da gripe, vai até o dia 23 de maio. Alagoas recebeu cerca de 736 mil doses. A expectativa é que mais de 662 mil pessoas sejam vacinadas, o que corresponde a 90% do público-alvo. Devem tomar a vacina os idosos a partir de 60 anos, as pessoas que trabalham no setor de saúde, os índios que vivem em aldeia e também o público penitenciário. Também serão vacinadas crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos, gestantes, mulheres que tenham dado à luz 45 dias antes da vacinação e doentes crônicos. A novidade desse ano é que os professores também serão vacinados. Os municípios é que serão responsáveis pela aplicação das vacinas. Quem não se vacinar pode ter sérios problemas de saúde. A campanha é uma coisa que dá certo, a vacina confere imunidade, a vacina protege o indivíduo, mostrando com que no ano subsequente o número de casos ele cai, ele reduz pelo vírus. A vacina ela realmente protege, a vacina ela é gratuita e está nos postos de saúde para toda a população alvo que apresentou complicações e mortes pelo vírus da influenza H1N1. O Pauta Especial fica por aqui. Voltaremos amanhã às 11h30 da manhã ao vivo, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.